Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ECL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje é quarta-feira, não é super quarta, é meia quarta, porque a gente tem decisão de política monetária aqui no Brasil, então o radar ele está voltado para isso hoje, os holofotes vão ficar realmente iluminando ali a reunião do Copom e o que vai sair depois no comunicado, como é que vai ser a votação. Então, a gente espera aí esse desdobramento hoje no fim da tarde. Mas a gente tem outros dados para trazer aí para vocês. Vamos falar das importações e exportações, aí pauta que ficou de ontem. Vamos falar do desenrola dos pequenos negócios, que já renegociou 1,3 bilhões aí em dívidas das micro, pequenas empresas. Mas a gente também vai falar dos principais assuntos do dia, vamos passar pelo comportamento do nosso mercado do mundão. Hoje é feriado nos Estados Unidos, então a gente espera uma liquidez mais baixa em virtude disso e em virtude da reunião do Copom. E o Leonardo aqui no nosso chat falou, comentem o dólar, a gente vai comentar sim o dólar na hora do giro de mercado. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é quarta-feira aí de decisão no Copom. Meio que já todo mundo sabe o que vai acontecer, que a taxa vai ser mantida, mas o esperado mesmo é o comunicado após a reunião do Copom para saber quais são os próximos passos de política monetária, se vai ter atrito entre a diretoria, como que vai ser se desenrolar, como que a reunião foi conduzida. Então, esse aí é o que o mercado está olhando com mais força. Mas a gente tem dados importantes para falar. Saiu ontem o ICOMEX aí da FGV, mostrando aí que a gente teve um aumento de importações, o que gerou até um déficit na nossa balança de pagamentos, mas a gente vai explicar aí da onde veio esse aumento de importações, que pode ser uma boa notícia, inclusive, para a nossa indústria. A gente também tem o Desenrola Pequenas Empresas, que faz parte do programa Acredita aí, que parece que está sendo um sucesso bem maior, inclusive, que o Desenrola para as pessoas físicas aí, deve ter ampliação, inclusive. Mas vamos já passar aí agora para a nossa agenda do dia aí, para o nosso telespectador saber o que vai acontecer. É uma agenda até que bem enxuta, né? O feriado dos Estados Unidos hoje não tem aquele bando de dirigente do Fed falando, né, Débora? Pois é, hoje com o feriado nos Estados Unidos a gente fica com um movimento mais limitado, tanto aqui como em outras bolsas globais. Tanto para o movimento de bolsa mesmo, de renda variável, quanto para dólar, porque os Estados Unidos aí são referências para as negociações de dólar e aí a gente não tem essa referência hoje. Mas vamos ver o que a gente tem na agenda. Hoje saiu o CPI, então Índice de Preços ao Consumidor e o Núcleo de Maio no Reino Unido, às 3 da manhã. E GPM de junho do segundo decêndio, então aqui um pedaço do IGPM, vamos pensar assim, uma prévia. Índice de confiança das construtoras de junho também nos Estados Unidos, apesar do feriado, esse dado vai ser divulgado lá. Fluxo cambial semanal do Banco Central, então às 2h30, já à tarde. E depois das 6h30, a esperada decisão do Copom para a nossa Selic. Então vamos ver quais serão os rumos da nossa taxa de juros. Às 10h15, na segunda-feira, eu comentei que a gente tinha tido ali uma sinalização da China em relação a algumas das taxas. Hoje, o Banco Popular da China define, ou o Banco Central Chinês, como preferirem, define aí o juro das LPRs de 1 e 5 anos, taxas de juros aí de referência de 1 e 5 anos, dado também aguardado, mas só às 10h15. Então, assim como a nossa decisão de política monetária, isso só vai refletir amanhã. E aí vocês veem que durante o dia, hoje é feriado nos Estados Unidos, e por lá os mercados estão fechados. Então, uma agenda bem enxuta e de poucos indicadores hoje. Quem está bem realmente em foco na nossa agenda é a decisão do Comitê de Política Monetária. Mas antes de tudo isso, antes da gente falar aí do Brasil, né, que vai ser o foco do dia de hoje, a gente vai falar agora do giro pelo mundo, né, que a gente tem aquela notícia que a gente sempre sugere para vocês no nosso site. Feriado nos Estados Unidos, liquidez muito baixa, mas os radares aqui observando o Copom aí, que vai manter a Selic, mas o que ele vai falar é justamente aquele ponto de interesse aí para todo mundo no mercado. E você teve aí a Ásia, né, nesse dia de baixa liquidez bem mista, né? Algumas empresas de tecnologia acabaram puxando alguns índices na Ásia, né? Mas um dia também bem morno na Ásia, né, Débora? Exatamente. A gente teve um comportamento misto no continente asiático, porque ontem a gente teve uma renovação das máximas lá nos Estados Unidos, então a Ásia acabou refletindo esse dia de otimismo em Nova York, e quem brilhou por lá, quem teve um desempenho
bem destacado entre as ações negociadas nos Estados Unidos foi a Nvidia, que agora é a ação aí de maior valor de mercado. E isso trouxe um entusiasmo para o setor de tecnologia. E como a gente tem na Ásia algumas bolsas bem focadas em tecnologia, como é o caso do Hang Seng, que eu vou colocar aí na tela para vocês, a gente teve esse impulso vindo do setor de tecnologia para algumas das bolsas, para alguns dos índices asiáticos. O Hang Seng é um deles. Então ele subiu 2,83 hoje, teve um desempenho bem positivo, junto com o TAIEX, que é o índice de Taiwan, também tem um peso grande do setor de tecnologia. Então os dois hoje caminharam para o terreno positivo com bastante ânimo, com bastante força, foram bem positivos. O Hang Seng liderou as altas, com essa alta bem grande de 2,83, mas esse movimento não foi visto na Ásia como um todo. O Japão, né, o Nikkei 225 também ficou no positivo, mas numa magnitude muito menor. E a China acabou ficando no terreno negativo hoje, com o Xangai Composto, e o Shenzhen no terreno negativo, justamente por essa expectativa em relação à decisão aí das taxas de referência de 1 e 5 anos, que só vão ser realizadas hoje, e também com alguma desconfiança do setor imobiliário. O Hang Seng ele tem uma parcela grande de setor imobiliário também, então poderia ter sofrido, mas o setor de tecnologia realmente tomou conta e acabou impulsionando bastante o Hang Seng para cima. Então a gente teve esse movimento mais dividido na Ásia. Enquanto as bolsas que foram para o terreno positivo surfaram no otimismo de Nova York ontem e ganharam esse impulso vindo da Nvidia e do setor de tecnologia, principalmente por questões ligadas à inteligência artificial, a Nvidia está ganhando ali um peso grande, né, e um destaque em relação a isso. Esse movimento chega trazendo essas bolsas para o terreno positivo, enquanto a gente tem as bolsas que repercutiram mais ali o movimento do setor imobiliário no terreno negativo, caso principalmente do Xangai Composto na China. Vamos agora para o Brasil, que no Brasil que tem mais informação no dia de hoje, né? Vamos começar com a notícia que a gente ficou devendo no dia de ontem, né? Que é justamente sobre o ICOMEX, que fez um levantamento sobre o nível de importações na economia brasileira aí no mês de maio, né? A gente teve um déficit na balança comercial aí, o primeiro em muito tempo, né? A gente estava tendo, inclusive a nossa balança comercial está com um saldo muito positivo aí no acumulado em 12 meses, mas a gente teve em maio um déficit porque você teve uma queda aí no nível de exportações se comparado ao mesmo período do ano anterior, mas também um aumento brutal, um aumento de mais de 7% no volume de importações agora nesse mês de maio. E se você observar o que foi que aconteceu, você vê que você teve uma queda da indústria extrativa, né? A gente teve um percentual menor de produtos da indústria extrativa como petróleo, minério de ferro sendo exportado. A situação também do nosso agronegócio também prejudicando um pouco. A gente está tendo uma safra menor, o que significa também o menor volume de bens exportados. Então a gente tem uma queda aí nesse lado. Só que essa queda não foi tão grande assim para compensar o que a gente viu de aumento do volume de importações. E da onde está vindo essas importações aí? Você está tendo uma importação muito grande de bens de capital, ou seja, itens industriais que são feitos para ampliar a produção industrial, ou seja, bens para produzir novos bens, né, é assim que eu costumo chamar, e de bens de consumo durável. Se a gente vê as últimas pesquisas de comércio, últimas pesquisas industriais, a gente vê que faz bastante sentido, porque no próprio território brasileiro, o que teve de elevação na produção foi justamente bens de consumo duráveis, como automóveis, eletrodomésticos, e bens de capital. E vocês têm realmente, principalmente no setor de bens de capital, um certo déficit. Você não consegue, aqui a economia brasileira não consegue suprir toda a necessidade que você tem aí quando realmente o empresariado decide aumentar a sua produção. Então você tem um certo déficit de produção aí de bens de capital. Então eles recorrem muito à importação desses itens, inclusive itens de maior tecnologia do que aqueles que a gente consegue encontrar no Brasil. E também no
bens de consumo duráveis, você também tem um alto nível de importação, né? Por exemplo, a gente fabrica geladeira, fabrica lava-louças, fabrica lava-roupa, mas não fabrica, por exemplo, televisões, celulares e tudo mais. Então, também são itens de bens de consumo duráveis que você teve um aumento das importações, ou seja, você tem então que a indústria está demandando muito bens de capital, ou seja, nossa taxa de investimento, que teve um crescimento muito forte já nesse primeiro trimestre do ano, parece que continua tendo essa tomada, essa levada de investimentos aí, vai persistir pelo menos agora aí nos primeiros meses aí do segundo trimestre. Isso aí é um dado muito importante para a economia brasileira, porque investimento significa crescimento no médio e longo prazo. Então, quando esse investimento se maturar, vai ter um maior nível de emprego. Se for emprego industrial, como que está tudo levando a crer, isso aí vai gerar um maior nível de renda, porque empregos industriais pagam mais, são mais sindicalizados, são empregos de melhor qualidade. Então também vai aumentar a renda das pessoas. Isso aí é bem importante para a economia. E além disso, a gente também vê um reflexo aí já do aumento da renda de níveis reais, porque as pessoas estão demandando mais compra de bens de consumo duráveis, né, que não são fabricados no Brasil. Então, por isso também você teve esse aumento das importações desses itens. Então, as pessoas estão comprando, por exemplo, celulares, televisões, que são itens que geralmente são importados, né? Então, a gente vê aí que esse aumento das importações ele está refletindo justamente esse maior fôlego, esse maior otimismo, né, da indústria brasileira e também a maior vontade de consumir do brasileiro aí nesse momento, Débora. E a gente tem uma outra notícia para passar aqui com vocês, que é em relação ao desenrola dos pequenos negócios, que faz parte ali do programa Acredita e já renegociou 1,3 bilhões em dívidas. E esse volume, na verdade, já supera 1 bilhão, como vocês podem ver, 1,3 bilhões. E ainda teve um aumento em relação à última medição, né, a medição que tinha sido divulgada até então, de 30%. Então, a gente está tendo um sucesso em relação ao desenrola dos pequenos negócios. E tem até o Guilherme Mello, que é o secretário de Política Econômica, vê um espaço para ampliação desse programa. Algo muito benéfico também, porque pequenos negócios, e aqui a gente está falando de empresas menores, estavam, né, realmente enroladas aí com as suas dívidas. Isso vem para trazer um fôlego para esse empresário menor, para esses negócios menores aqui do Brasil. A gente sabe que um dos grandes problemas que a economia brasileira vem sofrendo é o excesso de endividamento, tanto das famílias quanto das empresas. E empresas menores sofrem mais porque não têm acesso a créditos de qualidade, com taxas de juros menores. A gente tem uma taxa de juros muito elevada aqui no Brasil, a gente mostra aí sempre quando tem os dados de crédito, aí, como que você tem categorias de juros que são pornográficos, vamos dizer assim, que são impossíveis de serem pagos, né? E isso daí também reflete no empresariado brasileiro, o empresariado principalmente aquele pequeno e médio empresário, né, que ele não tem esse poder aí de conseguir aí crédito mais vantajoso. Então, você fazer um programa desse aí, que acredito que inclusive já deve ter superado aí, pelo menos em alguma parte aí, o próprio desenrola da pessoa física, porque até o acesso, né, um dos grandes problemas do desenrola para a pessoa física foi que muita gente não conseguiu ter acesso, né, muita gente acabou não acessando o desenrola, então acabou diminuindo menos do que se esperava aí o número de pessoas endividadas. Mas já no micro e pequeno empresário parece que o acesso está mais eles estão conseguindo acessar mais fácil. Isso aí está conseguindo gerar um grande sucesso em relação ao programa, e você tem então que eles estão conseguindo sair das dívidas. E empresário que sai da dívida, ele vai usar aquele retorno a mais, esse dinheiro a mais que você utiliza para isso, ele vai fazer duas coisas: ou ele vai aumentar a margem de lucro dele, óbvio, que se você não tiver uma situação de acreditar que vai ter uma demanda futura, é isso que o empresariado vai fazer, é capitalista, todo mundo faz isso. Mas caso esse empresariado acredite que o futuro estará melhor, que você tem aí uma demanda futura melhor, como que a gente está vendo, por exemplo, na indústria nesse momento, ele pode utilizar essa renda extra, esse recurso extra que ele está desenrolado agora, no futuro,
para conseguir ampliar o seu negócio, para conseguir aumentar a sua produtividade, a sua produção, contratar mais pessoas e tudo mais. Então, esse é um bom fôlego que você vai ter para isso, né? Então, e ajuda, inclusive, aí, caso você tenha, tem que ter os dois juntos. Não adianta você dar dinheiro, deixar dinheiro na mão do empresariado, que nem, por exemplo, uma desoneração fiscal aí, sem que você tenha um bom cenário econômico futuro, que senão isso daí só vira margem de lucro. Mas como a gente está numa situação hoje que, pelo visto, a gente tem um bom nível de otimismo sobre a economia, pelo menos aí do empresariado, acreditando que a economia vai crescer por causa que tem uma renda melhor aí, mesmo com todos esses ataques, todo esse cenário pessimista aí que a Faria Lima está colocando no Brasil, o empresariado ainda acredita aí que o futuro pode ser bom, então talvez com esse dinheiro extra eles façam investimento. Falando em Faria Lima, falando em empresariado, falando em Campos Neto e cenário pessimista, é o dia da marmota hoje, só que versão brasileira, né? Então vamos hoje para a reunião do Copom, né? O Copom vai se reunir hoje, vai falar sobre a taxa de juros, que deve ser mantida em 10,50, mas o mercado está ansioso para ver realmente aí o comunicado que vai vir depois, né, Débora? Exatamente. O que o mercado está olhando muito para essa reunião do Copom é justamente se vai ter aquela divisão no colegiado. Então, se a gente vai ter aquela divisão que a gente viu na reunião anterior, que a gente teve parte, né, do colegiado votando pelo corte de 0,5% e parte votando pelo corte de 0,25%. A gente teve um empate e quem desempatou essa história foi o Roberto Campos Neto, com o seu voto ali. E a gente tem uma grande pressão também, uma grande expectativa de como vai votar o Gabriel Galípolo. O mercado está olhando muito para isso, porque ele é um nome forte para a sucessão da presidência do Banco Central. Inclusive, quando a gente olha aquelas probabilidades de mercado, a expectativa de 91% dos agentes do mercado é que ele assuma o Banco Central. Então, o mercado está olhando muito para o voto dele, se ele vai votar com a maioria dessa vez, ou se ele vai votar como votou da outra vez, pelo corte de 0,5%. Então, ele não votou com a maioria e o mercado deu uma certa pressionada em relação a isso, de ver se ele vai ter um discurso mais firme, mais rígido ou mais hawkish, como o mercado gosta de falar em inglês. Então, isso está sendo olhado muito de perto. Esse racha do Copom vai ser mostrado se acontecer ou não depois da reunião. E o mercado está muito ansioso por justamente saber se vai ter uma redução dos ruídos, como diz a própria matéria, dos ruídos gerados na última reunião em que houve cisão. Lembrando que depois que saiu a ata e depois de muita água rolar, o próprio mercado começou a olhar para essa cisão que não era tão prejudicial quanto eles imaginaram. Mas a gente trouxe aí para vocês um termômetro do Copom, uma pesquisa que foi feita com os agentes de mercado. Essa pesquisa teve 50 respondentes e desses 50 respondentes, 43 respondentes, 86%, indicaram que acreditam aí em uma manutenção de 10,5%. Então, acreditam que a taxa de juros não vai cair nessa reunião. 7 dos respondentes, só 14%, sinalizaram ali que acreditam que vai ter corte, que vai continuar ali tendo corte de 0,25 ponto percentual, como na reunião anterior. E isso é muito curioso, porque a gente já vê essa movimentação do mercado comprando esse discurso que foi falado pelo Roberto Campos Neto lá no passado, não tão distante assim, mas quando ele começou a sinalizar que talvez a taxa de juros não tivesse mais cortes, que talvez fosse o momento de pausar esses cortes da taxa de juros, indicando que ela poderia terminar o ano de 2024 em 10,5%, a gente começou a ter uma mudança ali do mercado em relação às suas expectativas na taxa de juros futura e no relatório Focus. Isso já está aparecendo no relatório Focus, tanto que nessa semana a expectativa do mercado para a taxa de juros de 2024 está em 10,5%. E aí a gente vê 43 dos 50 respondentes, então é gente pra caramba aí do mercado, já comprando também esse discurso, apostando que a taxa de juros vai ficar em 10,5% sim. Então, a gente vê uma validação desse discurso pelo mercado. O mercado está dizendo, olha, a gente aceita que a taxa de juros vai ficar em 10,5%, porque senão a gente ia ver uma inversão aqui e a gente ia ver isso no relatório Focus também, que é
uma forma do mercado se fazer ouvido. Então, a gente está vendo esse alinhamento também. Eles estão comprando esse discurso de que a taxa de juros vai ficar em 10,5% e que está tudo bem. Então, a gente começa a ver esse cenário sendo desenhado e aí quem votar, né? Se a gente tiver essa cisão de novo, por isso que isso está sendo tão olhado de perto. Se a gente tiver essa cisão de novo nos votantes ali do Copom, no colegiado, eles vão olhar para quem não alinhou, né, a essa expectativa, quem não se alinhou a essa expectativa do mercado e pode começar a fazer barulho de novo, porque o que eles querem é que suas vontades e desejos estejam também representados ali no Comitê de Política Monetária de forma indireta. Então, se parte que pode ser majoritária depois votar contra ali o que eles acreditavam, isso pode trazer um ruído, como trouxe na última reunião. O Campos Neto ele conseguiu o que ele queria, né, Débora? Que é basicamente forçar, né, todos os diretores do Banco Central a votar pela manutenção da taxa de juros sobre o risco de ser taxada pelo mercado como inflacionário, né, inflacionista, né, vamos dizer assim, né? Porque estava tudo normal. Até um mês e meio atrás, um pouco antes da última reunião do Copom, quando ele começa a falar que não acreditava que ia ter um espaço tão grande para cortes de taxa de juros. Ele falou isso sem avisar ninguém, deixou todo mundo aí perdido, toda a diretoria do Banco Central não foi avisado, não tinha sido combinado antes, só que os indicados na gestão anterior, aqueles mais fiéis, vamos dizer assim, ao Roberto Campos Neto, seguiram aí a vontade do mestre e acabaram votando aí para que realmente o Roberto Campos Neto acertasse aí na sua profecia autorrealizável, né? Então, aconteceu isso. Daí teve esse racha aí gerou muita suspeita e até uma certa uma descrença aí em relação à metade dos diretores do Banco Central, aqueles que votaram por uma queda maior da taxa Selic, e aí depois o Campos Neto já começa aí a falar sobre pressões inflacionárias, sobre situação externa muito complicada, que agora tinha acabado o período de queda de taxa de juros, que deveria ocorrer manutenção, e aí trouxe todo esse cenário negativo para a economia brasileira, trouxe esse risco fiscal aí para os noticiários, esse risco fiscal que está muito alarmante aí, que basicamente aí é uma gritaria sem muito sentido, mas ele conseguiu vender a sua proposta e aí as expectativas de mercado, vulgo mercado financeiro para a inflação, estouraram e aí ele conseguiu fazer o que queria, que era acabar com a queda da taxa de Selic aí nesse momento. Então, é uma das últimas reuniões, né? A gente tem até o fim do ano aí com o Roberto Campos, mas ele conseguiu o que queria. Ele vai ser o vencedor hoje, né? Basicamente, ele vai conseguir manter e basicamente vai ter unanimidade aí, porque colocou a diretoria nova aí, os novos membros da diretoria na parede aí, sob o risco de ser mal visto aí pelo mercado. Então, ele conseguiu, né, Débora? Exatamente. Quando eu falo que o mercado se posicionou primeiro, olhando muito de perto para o racha, ali que a gente teve no Copom na última reunião, e toda essa pressão que o André muito bem explicou do Roberto Campos Neto, para que todos votem ali pela manutenção, para não ficar com essa taxados aí de pessoas que não estão olhando para a inflação. Logo depois disso, algumas semanas, na verdade, depois, a gente viu os dirigentes, né, os diretores ali do Banco Central, Gabriel Galípolo, inclusive, falando sobre a importância do combate à inflação. E aí que o mercado voltou atrás e falou, então ele não, na verdade, ele só estava seguindo a sinalização da reunião anterior. Ele não é que ele não estava preocupado, é óbvio que ele não, né, mas ele precisou ir a público falar para quebrar essa ideia que estava sendo construída em relação aos novos indicados ali para o Comitê de Política Monetária. E aí foi justamente quando o mercado começou a olhar o racha não tão problemático assim, mas sob, né, essa possibilidade de ter todo esse barulho de novo, provavelmente a gente tenha hoje uma votação um pouco mais uniforme. Vamos entrar 3 minutinhos para falar da abertura de mercado, que deve ser mais rápida, né? Porque não tem Estados Unidos, né? Então, como que estão os mercados aí? Queda, né? Beleza. Dia de Copom é assim mesmo, né? Exatamente. A gente já estava esperando um dia bem morno aqui no nosso mercado, porque a gente tem uma liquidez reduzida, como é feriado nos Estados Unidos. O giro de mercado fica menor
e o volume de negociações também acaba ficando mais reduzido. Então, a gente tem um dia de não tanta liquidez e a gente não tem a referência do dólar. E a gente teve, né, logo no comecinho do programa, alguém falando, Débora, explica o que está acontecendo com o dólar, porque ele está subindo. Hoje a gente tem uma movimentação bem clássica de bolsa, né, e de mercado de renda variável e dólar. A bolsa está caindo e o dólar ele está em alta. Então, aqui a gente vê toda a cautela. Hoje, o sentimento que vai prevalecer entre os agentes de mercado e investidores vai ser de cautela pré-Copom. Ninguém vai se posicionar de uma forma muito firme, sabendo que tem decisão de política monetária hoje. E hoje a gente não conta também com as treasuries dos Estados Unidos, já que é feriado por lá. Então, todos os mercados estadunidenses, aí, nova-iorquinos, estão zerados. Nasdaq, S&P 500, ZWZ e as treasuries. Então, hoje a gente não tem essa movimentação nesse mercado. Então, a taxa de juros futura aqui do Brasil, que vocês estão vendo como DI futuro 32, está respondendo só a fatores mais internos, fatores domésticos. E como eu falei, hoje a cautela é predominante. O mercado não vai querer se posicionar muito. Tem uma pressão nas taxas de juros futuras que vem aí por vários motivos. Vem pela expectativa, pela reunião do Copom e desdobramentos dessa reunião, então como é que o colegiado vai votar. Mas a gente tem também toda a pressão do mercado financeiro em relação ao risco fiscal. Eu não gosto de usar essa palavra porque ele é aí algo que me deixa muito brava quando eu vejo nas matérias, mas o mercado ele voltou a pressionar, voltou a colocar isso em manchete, voltou a colocar isso em matéria de mercado financeiro, justamente para criar essa narrativa de que a gente tem um risco fiscal pressionando as nossas taxas de juros. Então, a gente vê os dois pontos aí impulsionando o nosso juros futuros, que não está, né, nossa negociação de juros futuros não está respondendo aos Estados Unidos hoje. E o dólar acaba tendo aí sem a referência de Nova York, ele acaba respondendo muito à queda da Bolsa, porque aí sai recurso daqui, recurso especulativo, sai da nossa Bolsa, vai buscar refúgio principalmente em outros mercados. Então, a gente vê essa alta do dólar. Então, hoje é um movimento bem clássico aí de dólar e bolsa. E o petróleo Brent opera em alta de 0,32, eu não sei se dá para ver aí, mas é 0,32, recuperando aí um pouco das perdas das sessões anteriores. O petróleo na sessão passada ficou positivo também, deu um impulso extra para a Petrobras, e a gente vê esse movimento acontecendo hoje, em um dia que a gente não teve uma direção única no minério de ferro. Ele subiu, foi em direção não tão contrária, mas não subiu na mesma magnitude entre negociação de Singapura e Dalian. Então, a gente tem hoje um dia misto na parte do minério de ferro para commodity, levemente positivo de petróleo Brent, algo que poderia dar um apoio ali, um fôlego para o nosso Ibovespa. E Ibovespa caindo aí sob toda essa cautela, porque ninguém vai se posicionar muito hoje, principalmente com o feriado fora também. Débora, vamos falar agora do nosso webinar aí, que vai acontecer no dia 7 de julho aí, com Adam Alter, Apocalipse Tecnológico aí, com o Eduardo Moreira fazendo essa mediação aí, Adam Alter, que é de Sydney, Austrália, figura proeminente com marketing, psicologia social, tem uma carreira na New York University Stern School of Business, e ele vai falar aí pra gente aí sobre a questão das redes sociais e da tecnologia, né? Falar qual que é o impacto que a tecnologia tem nas nossas vidas no dia de hoje, que o design das tecnologias hoje são voltados completamente para o vício, e também te dar dicas aí para conseguir se livrar um pouco aí desse vício que a tecnologia acaba gerando aí pra gente, né? Então, vai ser uma aula gratuita aí, que vai falar justamente sobre essa dependência aí da tecnologia no mundo. Então, vale muito a pena, se inscreve aqui embaixo, iclmercado.com.br, aí, autor do best-seller Irresistível, vale muito a pena, se inscreve aí, daí no dia 8, do dia 7, às 8 horas da noite, vai ter o sininho, vai tocar para vocês não vão perder aí a palestra por nada. Então, vai ser imperdível, gente. Então, já clica aí no link aí para vocês se prepararem aí para o dia 7. E agora, para rolezeiros que já estão de plantão aqui no chat, porque já encontrei alguns aqui, vocês ficam com o Rolê ICL na esteira do nosso programa. Amanhã a gente vem para comentar o que aconteceu no Copom. Então a gente vai trazer essa atualização para vocês. E agora vocês ficam com o William Deluca e o Guga Noblar com o Rolê ICL. Um beijão e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University
cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.